E aí, pessoal, bom dia. Estão me ouvindo bem? E aí, Jansen, tudo bem, meu nego? Bom dia, Bom dia, professor. meu amor, tudo bem? Sim. E o senhor? Estou bem também, graças a Deus. Bem, Oi, professor, bom bom dia, dia. professor. Bom dia, bom dia. Professor, a aluna Juliana Vitória pediu para Deixa avisar que ela não vai conseguir assistir a aula hoje, eu anotar porque a aqui. internet dela está caindo. Tá bom, então, obrigado. Juliana Vitória, não é isso? Nada. Isso. Vamos lá, gente. Olha só, amanhã vocês receberam já o horário, né? Então amanhã o Bira está com problemas, né, pessoais aí. Eu vou pegar hoje e amanhã com vocês, tá? 2 tempos hoje, 2 tempos amanhã. Aí amanhã nós pegamos literatura e redação e hoje nós voltamos a ver um pouquinho de português, beleza? Para vocês não ficarem sem aula, né? O Armando colocou dessa maneira para poder ajudá-lo também, né? E vocês não ficarem sem aula. Até bom que a gente adianta um pouquinho em português e literatura e redação também, tem mais tempo. Ao invés de 3 que nós tínhamos, nós teremos 4. Beleza? Vou compartilhar a tela aqui rapidinho para nós começarmos daqui a pouco. Então, quando o pessoal chegar mais um pouquinho de gente aí, se tem 19 alunos, a turma é bem cheia, né? Então tem. Outra coisa importante é que vocês sempre participem da aula, porque eu estou avaliando vocês também quanto a isso. Principalmente quando nós, né, fizermos aí os exercícios, aí eu quero que vocês participem da aula para anotar aqui. Eu estou vendo muito isso. Quem participa da aula tem que anotar toda semana agora, né, essa parte avaliativa aí de quem participa, de que está sempre entrando, que está sempre presente. No segundo tempo, daqui a pouquinho, no próximo tempo é bom que vocês coloquem sempre os nomes, como vocês já fazem, para que eles fiquem registrados na chamada, beleza? Mais um pouquinho, só mais 2 minutinhos nós começamos aí, tá? Esperar o pessoal chegar. Só tem 19 alunos, a turma tem mais do que isso. 20. Esperar o pessoal chegar aí para nós começarmos. Beleza? Qualquer dúvida, por favor, vou falar com vocês. Eu vou voltar, na verdade, daqueles termos essenciais que nós vimos. Eu expliquei a vocês, se eu não me engano, né? Os tipos de sujeito, o sujeito, eu vou falar um pouquinho de predicado e faremos alguns exercícios aí ao final, no próximo tempo, com certeza. Acho que esse tempo não vai dar tempo, né? Não dará tempo de nós fazermos exercícios ainda neste tempo, não. Vamos lá, então. Vou começar aí, para não perdermos muito tempo, né? Porque a aula fica gravada aí, temos limites, tem 40 minutos. Então, vamos lá. O pessoal que vai entrando vai vendo aí, vai pegando a aula e, de repente, eu vou retomando o que não ficou bem explicado. Por favor, não ficou bem explicado? Abra o microfone, né? Podem falar à vontade. Eu só não entendi, não. Pode voltar a essa explicação? Ou então, escrevam no chat que eu estou vendo vocês por aqui também. Estou lendo, né, tudo que vocês colocam lá. Beleza? Então, nós vimos no encontro lá atrás, né, de português, os termos essenciais da oração. A gramática chama o sujeito e o predicado de termos essenciais. Até brinquei com vocês que eu não concordo muito que o sujeito, né, seja tão essencial, já que nós vimos lá, né, as orações sem sujeito, as orações sem ele. Tranquilo? Só que ficou pendente aí de explicar a vocês o predicado, né? São os dois os termos essenciais. Na verdade, eu concordo realmente que o predicado, sim, é essencial. O sujeito, não. Tá? Já que nós vamos ter orações sem ele, orações sem sujeito. Show de bola, meus amores? Então, predicado não tem muito erro, né, cara? Eu tirei o sujeito, tudo que me restou é o predicado. Eu tiro o sujeito, né? A sentença que parte do verbo para lá já é o nosso predicado, cara. Então, olha só. Como é que a gramática classifica? A gramática fala que o predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito. É a parte mais, né, mais resumida, né, do predicado, né, de classificação do predicado. O predicado é aquilo que se declara sobre o sujeito. Então, ó, as mulheres compraram roupas novas. Então, o que nós declaramos sobre elas, sobre o sujeito, não é isso? Elas compraram roupas novas. Então, o predicado é tudo aquilo que nós declaramos a respeito do sujeito. Então, mulheres é o sujeito, né? Aprendemos que o sujeito é sempre o ser sobre o qual declaramos alguma coisa. Então, mulheres é o nosso sujeito. Eu posso trocar pelos pronomes ele ou eles, ela ou elas. A gramática também nos impõe isso, né? Ela alega a gramática que
Para acharmos o sujeito, nós perguntamos ao verbo. Então, quem compraram roupas novas? As mulheres. A gramática fala também que o sujeito é o ser sobre o qual declaramos algo, né? Então, o que nós declaramos sobre as mulheres? Compraram roupas novas. Então, o sujeito as mulheres. E o outro bizu que a gramática nos dá também para confirmar o sujeito, né? É podermos sempre substituí-lo pelos pronomes ele ou eles, ela ou elas, tá? Então, elas, as mulheres, compraram roupas novas, tranquilo? E o predicado nada mais é, né? Aquilo que sobra quando nós tiramos o sujeito, cara. Só as mulheres é o sujeito, compraram roupas novas, né? Aquilo que declaramos a respeito do sujeito é o nosso predicado, beleza? Então, nele é obrigatória a presença de um verbo ou locução verbal. Então, predicado é o termo essencial da oração que contém um verbo ou uma locução verbal. Então, não tem como errar, cara. Tirei o sujeito, tudo aquilo que me resta é o predicado. É aquilo, perdão, que declaramos sobre o sujeito. Show, meus amores? Tranquilo? Foi ou não foi? Então, as mulheres compraram roupas novas, as mulheres é o sujeito, aquilo que declaramos sobre ela é o nosso predicado, é o termo que vai conter o verbo, tá? Compraram roupas novas. Você vê que o predicado ele é iniciado com o verbo. Tranquilo? Alguma dúvida quanto a isso? Posso prosseguir? Estou prosseguindo, então. Tem mais gente do que isso aí. Só tem 23 alunos só, tem mais gente. A turma é maior do que isso, hein? Então, faz o seguinte, então, para o pessoal ficar ativo aí, vão colocando o nome aí para chamar agora e no próximo tempo. Sempre, então, nos dois tempos, então. O pessoal, de repente, vai entrar somente para a chamada do segundo tempo. Então, por favor, coloquem os nomes agora e no próximo tempo, beleza? Para não ter erro. Então, coloquem os nomes aí direitinho agora, para ficarem registrados os nomes e coloquem também no último tempo lá. Show? Obrigado. Estão colocando aí. Show, obrigadão. Foi, amor. Então, aqui, ó, durante o ano, né, muitos alunos desistem do curso. Mesma coisa, ó, eu vou tirar o sujeito. Então, quem desistem do curso durante o ano, né? Muitos alunos. Então, tiro o sujeito, muitos alunos, tudo que me resta é o predicado. Lembrando que o predicado é o termo que contém um verbo. Então, desistem do curso durante o ano é o nosso predicado. Também explicadinho aqui, olha para cá. Coloca o nomezinho aí, mas olhem para cá. Show? Então, muitos alunos desistem do curso durante o ano. Né? O sujeito é o ser sobre o qual declaramos algo. Então, muitos alunos é o sujeito. Né? Eles desistem do curso durante o ano. E aquilo que nós declaramos a respeito do sujeito é o predicado. Foi, meus amores? Então, desistem do curso durante um ano é o nosso predicado. Show de bola? Foi ou não foi? Pegaram aí? Mesma coisa na sentença abaixo. Ó, deixa eu ver aqui. Show, 20 alunos, faltam 3, faltam 2, né? Tem eu aí, mais 2. Então, faltam 2 colocarem aí o nome. A mesma coisa acontece embaixo. A natureza é bela. Então, o que é bela? A natureza. Lembrando que o é o verbo ser, de ligação, é um verbo, né? Então, partindo do verbo, eu tenho um predicado. É o ser, né? Aquilo que declaramos perdão a respeito do sujeito. Então, o que nós declaramos da natureza é que ela é bela. Pegaram o bizu, meus amores? Conseguiram achar? Eu tiro o sujeito, cara. Tudo que me resta é o predicado. Então, o que é bela? A natureza. Então, ela é bela. Concordo que a natureza é o sujeito. Tranquilo? Tirei o sujeito, cara. Tudo que me resta é o predicado. É aquilo que nós declaramos a respeito do sujeito. Então, declaramos o que a respeito da natureza? Que ela é bela. Declaramos o que a respeito de muitos alunos? Que eles desistem do curso durante o ano. Declaramos o que a respeito das mulheres? Que elas compraram roupas novas. Tranquilo? Isso é o predicado. Show? Então, vou ter assim, ó, os verbos no predicado. Em todo predicado existe necessariamente um verbo, uma locução verbal. Então, é o termo acessório da oração, perdão, é o termo essencial da oração. Espero que tenha falado com vocês que são termos essenciais. Então, termos essenciais, sujeito e predicado. Show? Então, o predicado é o termo essencial da oração que vai conter sempre o verbo ou uma locução verbal. O que é locução verbal, professor? É quando eu tenho 2 verbos com o sentido de um só. Um auxiliar e um principal. Tranquilo? Então, para analisar a importância do verbo no predicado, devemos considerar 2 grupos distintos. Na verdade, é importante demais que analisemos 2 grupos distintos. Por quê, professor? É importante na hora de classificarmos os tipos de predicado. Anotem, por favor, aí, quem quiser, ó, os predicados, né, verbais, eles vão ser sempre, né, compostos pelos verbos nocionais. Mas o que é isso? O que são verbos nocionais, professor? São os verbos que vão indicar sempre uma ação. Então, toda vez que o verbo indica uma ação feita pelo sujeito, eu tenho, né, um predicado verbal. E os verbos não nocionais também podem ser chamados de verbos de ligação. Eles vão trazer para nós o predicado nominal. Show? Então é importante demais que anotemos isso aí. Ó. Verbos nocionais são aqueles que vão indicar uma ação. Tranquilo? Então, chover. A pessoa choveu muito. Chover é uma ação? É a ação da natureza.
traz para nós uma oração sem sujeito, mas não deixa de ser uma ação da natureza, tranquilo? Então, um verbo que indica ação. Então estamos diante, né, de um predicado verbal, tranquilo? Show de bola? Deixa eu ver se alguém perguntou aqui ou só colocou o nome. Deixa eu olhar aqui o chat. Só colocou o nome. Então, coloquem, por favor, o nome aí para mim, tá? Então, aqui, ó, verbos nocionais são os que exprimem processos. Em outras palavras, que aqueles que indicam ação, acontecimento, fenômeno natural, desejo e atividade mental. Então, acontecer, é considerar, desejar, julgar, pensar, querer, suceder, chover, correr, fazer, né? Nascer, pretender e raciocinar. Então, toda vez que o verbo indica uma ação, né? Verbo nocional, traz para nós um predicado verbal. Então, por exemplo, Fabiano deu aula aos alunos. Dar aula é uma ação que eu fiz, não é? É um verbo nocional. Então, estamos diante, né, de um predicado verbal. Lembrando aí, ó, vão entrando, por favor, vou colocando os nomes. Show? Agora e no próximo tempo. Tranquilo? Então, verbo nocional ou verbos nocionais, aqueles que vão indicar sempre uma ação. Então, Fabiano deu aula aos alunos, ação de dar aula, né? Verbo que indicou ação, verbo nocional, predicado verbal também. Tranquilo? Patrícia gosta de português. Então, gostar também é um verbo de ação. É a ação que ela faz de gostar de português. Então, também, verbo nocional, isso também estaremos diante do predicado verbal. Tranquilo? Foi? Então, esses verbos são sempre os núcleos dos predicados que aparecem. Então, toda vez que aparecer um verbo nocional, ele vai ser o núcleo do nosso predicado e vai trazer para nós o predicado verbal. Show de bola, amores? Então, gravem aí. Verbos nocionais são aqueles que indicam uma ação. Tranquilo? Então, professor, e os verbos não nocionais também podem ser chamados? Bota aí, ó. Tá aqui em negrito, ó, não nocionais. Também posso chamá-los de verbos de ligação. Por quê, professor? Porque eles vão ligar um predicativo, uma qualidade, característica, estado ao meu sujeito. Por exemplo, né? Patrícia ficou doente. Então, ficar doente, né? O ficar está ligando um estado, né? Mesmo que passageiro, ao meu sujeito. Tranquilo? Aquela menina é linda. Então, o verbo ser aí ligou uma característica à menina. Então, os verbos, né, não nocionais ou verbos de ligação vão servir para ligar um predicativo ao sujeito. Tranquilo? E quando eles aparecerem realmente indicando um predicativo ao sujeito, uma qualidade, característica ou estado, nós estaremos diante de um predicado nominal. Foi? Então, aqui, ó, fazem parte deste grupo, né? Dos verbos não nocionais ou verbos de ligação. Então, o ser, o estar, permanecer, continuar, andar, virar, persistir, ficar, achar-se, acabar, tornar-se. Eu falo assim, ó, João tornou-se gerente do banco. Esse tornar é um verbo de ligação. Está ligando o quê? Uma qualidade, uma característica, né? Um posto que foi atribuído ao João. Ele tornou-se gerente do banco, tornou-se capitão. Então, tornar-se aí é verbo de ligação. Já sei que eu estou diante do predicado nominal. Tranquilo? Então, apareceu um verbo de ligação realmente cumprindo a função dele, que é ligar um predicativo ao sujeito, estaremos diante do predicado nominal. Então, é assim que nós vamos diferenciar um do outro. Predicado verbal, predicado nominal. Show? Daqui a pouquinho vão ver comigo também o predicado verbo nominal. Show? Então, botei assim, ó. Os verbos não nocionais sempre fazem parte do predicado, mas não atuam como núcleos. Sempre os núcleos vão ser o quê? O predicativo do sujeito. Sempre no predicado nominal, os núcleos serão os predicativos do sujeito. Então, a menina é linda. Então, linda é o núcleo do nosso predicado nominal. Por quê? Porque está atribuindo uma característica ao nosso sujeito. Pegaram ou não pegaram? Então, show, meus amores. Posso prosseguir? Tranquilo? Falem comigo aí. Tranquilo? Tô achando que tem poucos alunos hoje aqui, hein? Suave, professor. Vamos lá, então. Os verbos não nocionais sempre fazem parte do predicado, mas não atuam como núcleo, porque os núcleos vão ser sempre predicativos. Já falei isso já. Então, para perceber se um verbo é nocional ou não, é necessário considerar o contexto em que ele é usado. Então, assim, na oração, ó, ela anda muito rápido. Vê que o andar, ele aparece aqui, ó. Presta atenção, isso aqui é muito importante. O andar, ele aparece aqui, ó, fazendo parte do ligação. Mas aqui, ó, ela anda muito rápido, cara. De cara, marca o quê? Marcação, né? A ação de andar. Então, ela anda muito rápido. Então, temos sempre que prestar atenção quanto a isso. Porque aqui, ó, eu não posso gravar que permanecer, que ficar, estar, é de ligação, não. Eu tenho que olhar o contexto. Então, ela anda muito rápido, esse andar é a ação dela andar. Então, predicado verbal. Tranquilo? Aqui, ó, indicação. Ele é um verbo nocional. Show? Já aqui embaixo, ó, quando eu falo que ela anda triste, aí sim. O ela anda triste, esse andar aqui, ó, ele é de ligação. Por quê, professor?
está ligando um estado, qualidade ou característica ao sujeito. Então é importante demais que vocês olhem isso. É importante demais que olhemos isso, que prestemos atenção quanto a isso. Por exemplo, ó, não é só ele não. Se eu falar assim, os alunos permanecem atentos. Show de bola. Permanecer, verbo de ligação, porque atento é uma característica que eu indiquei ao sujeito, é um predicado nominal. Mas se eu falo que os alunos permanecem na sala, né, já é ação de ficar ali. Então já é um predicado o quê? É um predicado verbal. Então é importante que nos atentemos quanto a isso. Não, tranquilo. Eu sei que a internet cai de vez em quando. A minha caiu agora há pouco, no terceiro ano. A internet cai realmente, tá? Não se desculpa não, se desculpar não. Show, meus amores? Pegaram aqui, ó. Continuar, mesma coisa, continuar. Se eu falo aqui, né, Marcela continua linda, continuar de ligação. Já que linda, né? Ele vai ligar realmente o predicativo ao sujeito, né? A característica é Marcela. Mas se eu falo que todos os alunos continuam em casa, né, já é ação de ficar ali. Então, temos sempre... Aí é nocional, é um predicado verbal. Então, temos sempre que olhar para o verbo. Tranquilo? Não posso decorar. Show? Se eu falo que ele está febril, esse está realmente é de ligação. Está ligando um predicativo ao sujeito. Estaremos diante do predicado nominal. Mas se eu falo, né, que Marcela, né, ou sei lá, Joana, né, está em casa, também vai indicar, né, isso, uma ação de ficar ali. Então, temos que tomar cuidado quanto a isso. Ela anda muito rápido, é ação de andar, né? Já ela anda triste, aí sim, é um verbo de ligação. Então, aqui, ó, ela anda muito rápido, predicado verbal, porque o verbo indica uma ação. Show? Já aqui embaixo, ela anda triste, vai ser um predicado nominal, porque o andar está ligando triste, né, predicativo ao nosso sujeito. Pegaram, meus amores? Então, se eu falo, né, que ela permanece doente, permanecer, verbo de ligação, já que ligou o quê? Um estado ao nosso sujeito. Mas se eu falo que ela permanece em casa ou permanece no shopping, né, já é uma ação de ficar ali, de permanecer. Aí já é um predicado verbal. Conseguiram pegar isso aí? Tranquilo, então? Então, prestemos sempre atenção quanto a isso. Show? Aí coloquei aqui, ó, o importante para nós também é a predicação verbal. É importante, mas se quiserem, é só você... Cara, não tem dificuldade alguma. É só você ver realmente se o verbo está indicando uma ação, né? Ou está ligando. Se indicou uma ação, predicado verbal. Se ligou, né, a característica, estado ou qualidade ao sujeito, predicado nominal. A diferença é só essa, é só você perceber. Tranquilo? Show? Luana escreveu um artigo para o jornal. Escrever é uma ação que a Luana fez, não é? Então, predicado verbal, verbo nocional. Tranquilo? Foi? Luana está doente e assim possibilitada de escrever para o jornal. Então, está ali de ligação, porque liga o quê? Um estado a Joana. Então, predicado nominal. Tá? Achei legal falar um pouquinho com vocês de predicação verbal para vocês terem noção. Por exemplo, ó, chama-se predicação verbal o resultado da ligação que estabelece entre o sujeito e o verbo, e entre os verbos e os seus complementos. Quanto à predicação, os verbos podem ser o quê? Intransitivos ou de ligação. Os intransitivos e os transitivos, ó, certo? Vão ser aqueles que vão indicar uma ação de qualquer maneira. São os verbos nocionais. Vão trazer para nós predicado verbal. Então, vocês podem gravar a predicação verbal ou podem apenas ver se o verbo indicou uma ação ou não, cara. Se indicou ação, o predicado é verbal. Se ligou predicativo, característica, estado, né, ou qualidade ao meu sujeito, predicado nominal. Então, por exemplo, ó, verbo intransitivo. Aqui, ó, é aquele que traz em si a ideia completa da ação, sem necessitar, portanto, de outro termo para completar o seu sentido. Sua ação não transita. Então, ação. Ó, indicou ação, é nocional, verbo nocional, predicado verbal. O avião caiu. Caiu. O que podia entrar aqui, se nós quiséssemos, era uma adjunta adverbial. O avião caiu no mato, o avião caiu lentamente, ele caiu no mês passado, beleza? Então, eu poderia aqui atribuir uma adjunta adverbial, tranquilo? Mas o cair é uma ação que o avião sofreu, infelizmente. Uma ação, não é ação de cair, o avião caiu, show? Então, cair aqui, ó, é um verbo nocional, estaremos diante do predicado verbal. Eu posso gravar a predicação verbal ou só de olhar, né, que o verbo indica uma ação que o avião, né, infelizmente, sofreu, essa ação de cair, certo? Eu estou diante do predicado verbal. Olha aqui embaixo, ó, o avião caiu sobre as casas da periferia. Então, sobre as casas da periferia, entrou a adjunta adverbial de lugar. O avião caiu lentamente. Qualquer palavra com sufixo mente é para nós um advérbio. Show? E esse lentamente
foi o modo que o avião caiu. Então, o que pode entrar apenas com verbo intransitivo são os nossos famosos adjuntos adverbiais ou os nossos famosos termos circunstanciais. Tranquilo, galera? Mas, de qualquer maneira, qual foi a ação do avião? Não foi de cair? Não indicou uma ação? Não é um verbo nocional? Então, é predicado verbal. Tranquilo? Pegaram isso aqui, galera? Alguma dúvida? Alguém abriu o microfone para falar? Falem comigo, não fiquem tímidos, não. Foi? Posso prosseguir? Então, vamos lá. Vamos que vamos. Pode. Professor, e os verbos transitivos, né? São aqueles que vão transitar. Alguns vão pedir preposição e outros não. Eu botei assim, ó. É o verbo que vem acompanhado por complemento. Que sente. Quem sente, sente algo. Desculpa. Quem revela, revela algo a alguém. Certo? Vai ser. Os verbos serão transitivos diretos, transitivos indiretos e assim por diante. Olha aqui, ó. As crianças precisam de carinho. Eu tiro o sujeito, né? As crianças, sujeito simples, elas, e sobrou o predicado. Se eu parar aqui, não precisam, né? Qual pergunta surge, amores? Precisam de quê? Então, esse carinha aqui, ó, ele é um verbo transitivo, né? Mas ele vai transitar, ele vai pedir um complemento, né? Com preposição. Então, nós vamos chamá-lo de quê? De verbo transitivo indireto. É aquele que vai pedir um complemento, mas com preposição. Complemento preposicionado, beleza? Precisam de quê, né, professor? De carinho. Pegaram o bizu? Vamos lá com calma aqui, ó. Então, transitivo direto é o primeiro. É quando o complemento vem ligado ao verbo diretamente, cara. Não vem preposição alguma. De qualquer maneira, na hora de vocês classificarem um predicado, não precisam saber disso. Ó. Nós escutamos nossa música favorita. Escutar não é ação de escutar? Não foi a ação que nós fizemos? Então, se indicou ação, cara, é nocional o verbo, indicou uma ação. Então, estaremos diante do quê? De predicado verbal. Tranquilo? Se eu parar aqui, nós escutamos, ó. Tá aqui o sujeito nós. Se eu parar aqui, nós escutamos. Qual pergunta surge, amores? Escutamos o... Então, por isso que ele é chamado de transitivo direto. Porque quando eu faço a pergunta depois do verbo escutar, não vem preposição alguma. O verbo não rege preposição. Escutamos o quê? Resposta. Nossa música favorita. Tranquilo aí? Pegaram? Show de bola? De qualquer forma, vocês não precisam gravar isso aqui para classificar o predicado. Vocês já viram aqui que escutar é uma ação, né? Que precisar é uma ação, né? Nós precisamos de algo, né? A ação de precisar, eu tenho de indicar um predicado verbal. Tranquilo? Então aqui, ó. Vamos lá. E o transitivo indireto, professor? O indireto é quando o complemento vem ligado ao verbo indiretamente. A preposição é obrigatória. Fica até sem nexo se não tiver a preposição, se ela não aparecer. Então eu gosto. Quem gosta sou eu, sujeito. Se eu paro no eu gosto, qual pergunta surge, amores? Eu gosto de quê? Perceba que o verbo gostar, ele rege, né? Ele pede preposição. Por isso que ele é chamado de verbo transitivo indireto. Mas, de qualquer maneira, né? Qual foi a ação que eu fiz? A ação de gostar, gostar de alguma coisa. Então, é um verbo de ação, é um verbo nocional. Então, estou diante do predicado verbal. Show, galera? Tranquilo? O direto e indireto é quando ele vai ter os dois ali, né? Vai ter um verbo que vai ter um objeto direto, vai pedir um complemento sem preposição e outro com. Não necessariamente nessa ordem. Então, por exemplo, ela contou tudo ao namorado. Quem contou foi ela, o nosso sujeito. Se eu parar aqui, ela contou, qual pergunta surge, amor? Ela contou o quê? Né? Primeira pergunta que surge, ela é direta, não tem preposição alguma. Ela contou o quê, professor? Mas na segunda pergunta surge o quê? Aparece com ela a preposição. Então, ela contou o quê? Tudo. Mas contou tudo a quem? Pegaram o bizu aí? Então, aqui ó, é um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque surgem duas perguntas. A pergunta direta, sem preposição, e a outra indireta, com preposição. Então, contou o quê? Tudo. Nosso famoso objeto direto. Mas contou a quem? Ao namorado, termo preposicionado, nosso famoso objeto indireto. Então, por que ele é transitivo direto e indireto, professor? Porque quando eu paro nele aqui, ó, surgem duas perguntas. Uma direta, contou o quê? E a outra indireta, contou a quem? Pegaram aí? Mas, de qualquer forma, aqui, ó, sem saber isso aqui, vocês conseguem classificar o predicado, porque contar é uma ação, não é ação de contar, não é isso? Ó. Então, é um predicado verbal. Show de bola, meus amores? Tranquilo? Pegaram aí? Então, gosto de sorvete, necessito de algo, confio em você, eu confio nas pessoas. Quem confia, confia em alguém. Confia em quê? Não é isso? Ó, o confiar é transitivo indireto. Mas por quê, professor? Porque ele rege a preposição em. Tranquilo? Mas, de qualquer forma, confiar é uma ação, não é uma ação? Uma ação de confiar, então estou diante do quê? Do predicado verbal.
Tranquilo? Então é importante que olhemos sempre isso. Se o verbo indicou uma ação, escutar é a ação que nós praticamos. Nós escutamos nossa música favorita, não é? Então, predicado verbal. Gostar não é uma ação de gostar? Então, predicado verbal também. Contar não é uma ação? Predicado verbal também. Tranquilo? Pegaram isso aí, meus amores? Tranquilão? Então, partiu então, ó. Foi alguma dúvida aí? Tá mais cheinha a turma aí, ó. Quem entrou aí, por favor, coloque os nomes, tá? Agora e no outro tempo. Vamos lá, gente, ó. Verbo de ligação é aquele que, expressando estado, liga características ao sujeito, estabelecendo entre eles, né, sujeito, características, certos tipos de relações. Então, o verbo de ligação pode expressar estado permanente, né? Então, ser, viver. Então, Sandra é alegre. O verbo ser indicou o quê? Uma qualidade ao sujeito, né? Permanente, ela é alegre. Você fala que Sandra está doente, é um estado passageiro, tranquilo? Sandra está febril, passageiro, mas aqui é o que? Indicou um estado permanente. Mas não preciso gravar isso não. É só ver aqui, ó, que o verbo está ligando o quê? Está ligando, né, um predicativo ao sujeito, beleza? Sandra vive alegre, né? Também é um verbo de ligação, porque está ligando um predicativo ao sujeito, beleza? Então, cuidado contra isso, tá? Estado transitório, estar, andar, achar-se, encontrar-se, assim por diante. Mamãe está bem. Ela está bem agora. É transitório esse estado aí. Tranquilo? Ela estava mal, agora está bem. Mamãe encontra-se bem. Mesma coisa, tá? Então, verbo de ligação ligam o quê? Um predicativo ao sujeito. Show? Estado mutatório. Então, ficar, virar, tornar-se, fazer-se. Por exemplo, Júlia ficou brava. Júlia fez-se brava. Então, ficar ali é de ligação porque está ligando um predicativo ao sujeito. Então, toda vez que indicar predicativo ao sujeito, estamos diante de um predicado nominal, já que o núcleo é sempre o predicativo. Então, brava é o predicativo, é o núcleo. Bem é o núcleo. Alegre é o núcleo. Núcleo, beleza? Então, Renato continua mal, continuidade de estado, né? Renato permanece mal, então fulana permanece bonita, né? E assim, por fulana permanece chateada, continua chateada, também verbo de ligação, por quê? Estou ligando um estado, característica ou qualidade ao sujeito, estaremos diante do quê? Do predicado nominal sempre. Show, amores? Então, estado aparente, né? Parecer, então Marta parece melhor, né? Os alunos parecem contentes também, verbo de ligação, estaremos também diante do predicado nominal. Show? Eu coloquei aqui, ó, observação, nosso famoso IPC, certo? Cauã Branco, tá aí. Então, IPC, a classificação do verbo quanto à predicação deve ser feita de acordo com o contexto. Aquilo que eu falei, nós temos sempre que olhar o contexto, não posso classificar o verbo de maneira isolada. Então, o jovem anda devagar. Esse andar, né, nesse caso aí, esse andar é um verbo de ação, né? A ação dele é andar, ele anda devagar, ele anda depressa, ele anda rápido. Então aqui, ó, estou diante, né, de um predicado verbal, já que andar indica uma ação, já que andar nesse contexto aqui, ó, ele é, né, um verbo nocional. Tranquilo? Já embaixo, né, o jovem anda preocupado, esse andar já passou a ser de ligação. Show, tranquilo, Cauã, tamo junto. O jovem anda preocupado, né? Nesse caso, o andar está ligando o quê? Uma característica, uma qualidade, um estado ao nosso sujeito. Nesse caso aqui, ó, predicado nominal, PN, e aqui predicado verbal, PV. Show? Vamos lá então. Pô, botei muita coisa aqui, vai ficar até cansativo. Vamos lá. Classificação do predicado, que nós já vimos lá, vou repetir para vocês. Para o estudo do predicado é necessário verificar se o núcleo significativo está no nome ou no verbo, tranquilo? Se for um verbo que indicou ação, predicado verbal. Se aparecer como núcleo um predicativo do sujeito, uma qualidade, característica ou estado ao sujeito, nem isso tem um predicado nominal. Então aqui, ó, vejamos os exemplos abaixo. Então, os animais necessitam de cuidados especiais. Necessitar é uma ação, não é isso? Ó. Necessitam de cuidados. É um verbo transitivo indireto, já que ele precisa o quê? Ele rege preposição. Os animais necessitam de quê, né, professor? Então, necessitar é uma ação, predicado verbal. Só que aqui abaixo, ó, a natureza é bela, esse verbo ser aí, ó, tá ligando o quê? Uma característica à natureza, né? Uma qualidade ao sujeito. Então, aqui eu estou diante de quem? Ó, predicado nominal aqui, predicado verbal aqui. Show de bola? Então, assim, ó, não, é só você olhar qual é o núcleo. É só ver se realmente o verbo está ligando o quê? Uma qualidade, uma característica, né, ao sujeito. Tranquilo? Se isso acontecer, estamos diante do predicado nominal. Show? É igual aqui embaixo. Aqui, na verdade, ó, olha aqui que interessante, ó. O núcleo do predicado é bela. Vejamos o próximo exemplo. O dia amanheceu ensolarado. Aqui, na verdade,
Vamos lá, ó. Percebemos que as duas palavras que formam o predicado estão diretamente relacionadas ao sujeito. Amanhecer é um verbo significativo, ensolarado não é um nome. Aqui, na verdade, amores, ó, eu tenho um predicado verbo nominal que vocês vão ver logo abaixo. Tem a junção dos dois. Amanhecer é uma ação da natureza. A ação não foi a ação que o dia fez, o dia amanheceu. É uma ação, traz um verbo nocional, mas traz também um predicativo, uma qualidade, uma característica do sujeito, não é isso? Ele está ensolarado, tranquilo? Se bater a dúvida na hora de classificar o predicado em verbo nominal, é só nós tentarmos separar os dois. Então aqui, ó, é o predicado verbo nominal. Vou explicar melhor para vocês aqui embaixo, ó, tranquilo? Então o dia amanheceu e o dia está ensolarado. Eu consigo separar em dois, eu consigo bipartir o meu predicado. O dia amanheceu, foi a ação que o dia fez de amanhecer, e ele está ensolarado. Vou conseguir sempre separar o predicado em dois, quando ele for predicado verbo nominal, tranquilo? Mas aqui, ó, abaixo, vamos ver isso aqui melhor aqui abaixo, ó, vamos lá. Foi predicado verbal, indicou uma ação apenas, show? O nominal, né, ligou o quê? Característica, estado ou qualidade ao nosso sujeito. E o verbo nominal vai ter os dois. Consigo sempre parti-lo em dois, tranquilo? Aí com calma aqui embaixo, vamos ver com calma aqui embaixo, ó. Verbal apresenta as seguintes características. Tem um verbo, né, como núcleo, um verbo de ação como núcleo, não possui predicativo do sujeito, né? Vai indicar sempre uma ação. Então, eles revelaram toda a verdade para a filha. Então, revelar aqui indicou ação apenas. Você não vai achar nunca ali, ó, nenhum predicativo, nenhuma qualidade ao sujeito. É apenas ação. Ação de revelar toda a verdade à filha, certo? Revelou o quê, professor? Toda a verdade. Mas para quem? Para a filha. É o famoso verbo transitivo direto e indireto, já que tem os dois. Mas o importante aqui, na hora de classificar o predicado, é perceber se o verbo indica uma ação. Aqui, ó, revelar é uma ação, nem isso, ó, do sujeito. Então, aqui eu estou diante do predicado verbal. Show de bola? Então, para ser núcleo do predicado verbal, é necessário que o verbo seja significativo, isto é, que ele traga uma ideia de ação. Então, por exemplo, o dia clareou, né? Foi a ação do dia, de clarear. O dia amanheceu, também é a ação do dia. Se eu falo choveu muito ontem, também é ação de chover. Então, também, né, estaremos diante do predicado verbal. Tranquilo? Então, choveu muito nos estados do sul do país. Então, predicado verbal, porque chover é uma ação que a natureza faz. Show? Ocorreu um acidente naquela rua. Então, ocorrer também é o núcleo do nosso predicado verbal. Então, um acidente ocorreu naquela rua. Ocorrer foi ação, certo? Que ocorrer alguma coisa. Então, predicado verbal vai ser sempre o núcleo, um verbo significativo, um verbo que indica ação. Show de bola? A antiga casa foi demolida. Então, também, ó, demolir, né? Foi demolida, né? Também, né? Essa locução verbal aí foi demolida também indicou para nós uma ação, não é isso? Ela foi demolida, foi a ação que fizeram com ela. Show? Vou ter assim o IPC, OBSzinho em verde. Ó. No último exemplo, há uma locução verbal de voz passiva, o que não impede o verbo demolir de ser o núcleo do predicado. Então, aqui, ó, foi demolida, foi a ação que a casa sofreu, não foi? Então, também estaremos nós diante do predicado verbal, já que a locução verbal indica uma ação. Então, indicou ação, cara. Se o verbo indica uma ação, estaremos diante do quê? Do predicado verbal. Tranquilo? Não tem como errar isso, não. Olhou para o verbo, indicou a ação do sujeito, né? Uma ação da natureza, certo? Vou estar sempre do predicado verbal, diante do predicado verbal. Tranquilo? Vou falar rapidinho aqui do nominal e daqui encerraremos a aula e voltaremos daqui no próximo tempo, tá? Predicado nominal apresenta as seguintes características. Possui um nome, né? Como núcleo vai ser um adjetivo, quase sempre um substantivo. Ele é formado por um verbo de ligação mais o predicativo, né? Que seria a qualidade, característica, o estado que foi atribuído ao sujeito. Tranquilo? Então não tem como errar, não. O Leonardo é competente. Quem é competente é o Leonardo. O verbo ser aí, ó, indicou o quê? Uma característica, uma qualidade que eu atribuí ao nome ao sujeito, que é o Leonardo. Então não tem como errar. Indicou, se ligou apenas a característica, estado ou qualidade ao sujeito, estaremos nós diante de um predicado nominal. Tranquilo? Então, no predicado nominal, o núcleo é sempre um nome que desempenha a função de predicativo do sujeito. Show? Tranquilo? Olha aqui embaixo. Ó. Ela está triste. Mesma coisa. A natureza é bela. O homem parecia nervoso. Parecia indicou o quê? Uma característica do homem, né? Predicativo do sujeito. Tranquilo? Foi, meus amores. Nosso herói acabou derrotado. Derrotado é o quê? Também característica que eu indiquei ao meu sujeito. Também estaremos diante o quê? Um predicado nominal.
Tranquilo? Uma simples funcionária virou diretora da empresa, certo? João tornou-se sargento do exército também. O tornar-se, o virar, também estará indicando para nós um predicativo, uma qualidade, um posto que foi atribuído, né, àquela pessoa. Show de bola? Então também estaremos nós diante de um predicado nominal. Tranquilo? Aqui ficou um pouquinho repetitivo aqui, ó. Tá vendo? O predicativo do sujeito é o termo que vai estar sempre, né, constando, aparecendo no predicado nominal. Então, só para desencargo de consciência, para ficar isso aqui bem firmado para vocês, eu coloquei aqui, né, o predicativo do sujeito. Show? Então, por exemplo, é o termo que atribui característica ao sujeito por meio de um verbo, do predicado construído com verbo de ligação e necessita de predicativo do sujeito. Tranquilo? Então, aqui, ó, o seu telefonema foi especial. Então, especial é uma qualidade que eu atribuí ao sujeito. Estaremos aqui diante o quê? Do predicado nominal. Show? Este bolo está sem sabor. Então, sem sabor é uma locução adjetiva, funcionando assim como o quê? Como predicativo do sujeito. Eu indiquei o quê? Uma característica do bolo. Ele está sem sabor. Então, de qualquer forma aqui, ó, estaremos diante do predicado nominal quando aparecer como núcleo predicativo do sujeito. Tranquilo, amores? Foi? Tranquilão? Então, palavra substantivada ou substantivo também. Esta figura parece um peixe. Então, né, aparecer um peixe, eu atribuo o quê? Uma característica da figura, certo? Amar é um eterno recomeçar, então o eterno recomeçar também funciona aí como sujeito, né? Característica de amar. Amar, para mim, é um eterno recomeçar. Então, caracterizei o amar. Também, né, estou diante do predicativo do sujeito. Também estarei diante do predicado nominal. Show? Meu boletim não é esse, não. Tá errado aí. Meu boletim não é esse, tá? Esse também, né, vai estar funcionando como predicativo do sujeito, já que eu estou caracterizando meu boletim. Não é esse, não, cara. Show? Então, aqui também, né, estaremos diante também do predicado nominal, já que o núcleo do predicado nominal vai ser sempre predicativo do sujeito. Foi, amores? Nós somos 10 ao todo. Então, 10 também, o numeral, funcionará para nós aqui como predicativo do sujeito. Também estaremos diante de um predicado nominal. Show de bola, gente? Rapidinho, olha só, vou encerrar aqui, faltam 2 minutinhos só. Eu volto para fechar com vocês aqui o último slide e façamos juntos alguns exercícios, tá? Assim que nós entrarmos no próximo tempo, é importante que vocês coloquem os nomes, que todos coloquem os nomes. Tranquilo? Então, volto aqui com a explicação. E mais importante para essa matéria aqui é fazermos exercícios. Então, já voltamos para fechar o conteúdo e já fazemos juntos alguns exercícios. E eu quero que vocês participem da aula. É importante que, ao fazermos juntos exercícios, que vocês participem para pontuar aqui que está participando ou não. Show? Daqui a pouquinho nós voltamos, tá? Beijo grande aí. Até daqui a pouco, rapidinho.